Quero conversar com você um pouquinho aqui nessa noite. Eu resolvi colocar um tema na nossa fala e nós vamos conversar debaixo de uma finalização temática com alegria. Com alegria é uma exigência e uma necessidade para a nossa vida e nosso relacionamento com o Senhor. Depois de já termos dito, falado, analisado a Sagrada Escritura, em seus termos e em seus textos, acerca do que realmente é alegria, qual é realmente a fonte de onde emana essa alegria, o que essa alegria não é, eu quero te dizer que é preciso vivermos a nossa vida e a nossa servidão ao Senhor com alegria. Um dos textos mais utilizados da Sagrada Escritura para destacar momentos de festividade, de avultamentos de pessoas, de canto, de ação de graça, é o Salmo 100. Cujo versículo 2 tem uma ordenança dizendo: servi ao Senhor com alegria. Mas o texto que eu quero utilizar nessa noite para conversarmos, ele encontra-se no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 47 e 48, que diz assim: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Este povo está sendo repreendido pelo Senhor através de Moisés, e a repreensão que vem da parte do Senhor não consiste no fato de que, nesse instante, eles não estavam servindo ao Senhor. A repreensão vem do fato de que eles até estavam servindo ao Senhor, mas não estavam fazendo isso com alegria. Note que o Senhor, de bom grado, toda satisfação, tem movido o seu poder na nossa direção, a fim de nos proporcionar o sanar das nossas necessidades. Mas ele não é como seres humanos que se contentam com um pouco, ou com uma metade, ou com a superficialidade. O Senhor quer que nós o sirvamos, sim, mas que façamos isso com um coração alegre, não por obrigação, não somente por medo do inferno, não somente por medo da condenação, mas de alegria cheia no nosso coração, com realidade mesmo, por entender que Ele fez o que era preciso ser feito, fez por nós, fez em nós, está pronto para fazer através de nós. Este povo nesse instante então é repreendido pelo Senhor pelo fato de que estavam servindo a Ele, mas não estavam fazendo com alegria. E o alerta, a luz amarela que Moisés acende, é uma luz assombrosa, assustadora, porque ele diz: não quer servir o Senhor com alegria? Então você vai servir os teus inimigos. O Senhor mesmo enviará esses inimigos contra você, e o que você vai experimentar será fome, sede, nudez, falta de tudo, pelo simples fato de não servir ao Senhor com alegria. E no final de toda essa tragédia, diz que ainda colocará um jugo, uma canga, uma peça de escravidão sobre o seu pescoço, até que te tenha destruído. No versículo anterior, no 47, diz: não serve o Senhor com alegria nos dias de satisfação,
na abundância de tudo, e a consequência para quem não serve o Senhor com alegria, é isso que está escrito aqui. Mas nós já entendemos que é preciso agirmos, trabalharmos e vivermos assim. Mesmo que tenhamos picos de felicidade, que já vimos que é diferente de alegria, e que uma hora ou outra possamos estar entristecidos, faltosos de algumas coisas e alguns recursos, isso também é temporal e passageiro, mas a alegria que emana do Espírito Santo está sempre no nosso coração. Independente do que estejamos passando, das notícias que tenhamos recebido, da situação que esteja nossos relacionamentos, nossa situação financeira, nosso extrato bancário, nosso relacionamento patrimonial, independente dessas notícias, mesmo que não vá tudo bem, a minha alegria permanece inabalável, consistente e progressiva. Mas aí alguém pode dizer, pastor, será que é possível, no mundo que estamos vivendo, cheio de tantas agruras, tribulações, dificuldades, angústias, péssimas notícias, e parece que cada dia não há expectativa de melhora, mas só de piora. É possível vivermos em alegria? Sim, é possível. Porque, mais uma vez, vou lhe dizer, a alegria que temos, e sei que essa alegria está no seu coração, ela não depende das coisas deste mundo, ela é oriunda de Deus, vem dele, ele mesmo consegue fazer isso na nossa vida. A gente consegue, por exemplo, cantar num funeral. E Tiago disse, quem está oprimido faz oração. E cantar é coisa de quem está alegre. Ele diz, quem está alegre, cante. Essa alegria, mesmo diante do funeral de um pai, de uma mãe, de um filho, ainda assim conseguimos cantar, porque é uma alegria sobrenatural, não explicada, não produzida aqui, a partir de coisas ou de pessoas, mas é o próprio Espírito de Deus que se encarrega de me manter up, para cima, alegre. Jesus disse, no mundo vão ter aflições, mas estejam animados. E para estar animado, só tendo essa alegria no coração. E ainda existe, por mais que você possa pensar, será mesmo que existem pessoas 100% totalmente alegres deste mundo? Sim. E eles têm características próprias. Eu quero mostrar para você características próprias de pessoas alegres, não felizes apenas, mas características que pessoas alegres trazem consigo o tempo inteiro. Não se trata, aliás, apenas de características, mas é algo para nós buscarmos desenvolver na nossa vida. Vamos trabalhar em cima disso? Vamos entender aqui 3 pontos, rapidinho, para a gente conversar. Primeira característica que se percebe na vida de pessoas alegres: fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Pessoas alegres são aquelas pessoas que nunca deixam a sua fé ser abalada. A palavra do Senhor diz, não se atemorize das más notícias. Pode chegar a pior de todas as notícias para ele ou para ela, mas ela mantém-se crendo, acreditando, confiando e sabendo que o Senhor, nosso Deus, tem o controle de tudo. As pessoas mais alegres do mundo não são as pessoas mais famosas, não são aquelas que têm o maior salário, não são os cientistas, não são aqueles que têm posições elevadas. As pessoas que demonstram maior alegria são aquelas que encontraram esperança em Deus, ou seja, firmaram nele a sua fé. Dentre as diversas formas de se demonstrar fé, ou se perceber na vida de alguém que esse alguém tem fé, é a prática da oração. Porque para mim, vou dizer assim, para mim,
Prática de oração é a característica mais latente, pujante de quem tem fé. Porque quem não tem fé, não tem condição de fazer oração. Porque se ele não crê, se a sua fé não está fundamentada, firmada, inabalavelmente em Deus, como que ele vai orar? Como que ele vai recorrer à oração? Então, para mim, a principal característica do homem, da mulher, do jovem e até da criança que tem a sua fé viva é o fato de ser capaz de fazer oração. E na Bíblia Sagrada, um dos principais exemplos de pessoa que cria e confiava na oração era Daniel. Daniel, mesmo sob grande esquema que ele vivia de segurança e proibição de se invocar a Deus, ele fazia orações diárias, não apenas uma, nem duas, mas a Bíblia diz que pelo menos 3 vezes ao dia, Daniel encontrava tempo para orar. Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, ele não é mais o jovem que chegou na Babilônia, o menino, o garoto ali, no início da sua juventude. Ele agora já é um senhor de 80 anos, prefeito e responsável por 60 províncias, 60 cidades. Havia proibição do rei de se fazer oração. Todo o poder que ele detinha, toda a responsabilidade que ele tinha, não o impedia de estar sempre orando a Deus. Por quê? Porque a sua fé estava fundamentada e a sua esperança estava em seu Deus. Os dias são maus, as notícias são piores, mas a minha expectativa e a minha esperança vem do Senhor. E o que confia no Senhor é como o monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Olha, orar é conforme João escreve na primeira epístola, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha o que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Você não precisa de um texto a mais do que esse, para que você nunca esqueça, ou que você a algum momento descresse de recorrer à oração. Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos e alcançamos todas as petições que fizermos ao Senhor. Quem tem fé não deixa de orar. Quem não deixa de orar alcança as petições que faz ao Senhor e assim consegue se manter alegre em um mundo cheio de adversidades e tristezas. Olha, esse mesmo Daniel, no capítulo 1 do seu livro, tem um relato interessante. Capítulo 1, do versículo 8 ao 13, olha o que o texto diz. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Havia um banquete oferecido
de maneira errônea, que contrariava os princípios e os preceitos que Daniel e esses outros 3 jovens que foram rebatizados na Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolveram não se contaminar. E Daniel disse: eu não quero beber desse vinho, eu não quero comer dessa carne, poupa-nos disso, deixe que a gente não coma isso aí, a gente faça e produza a nossa própria comida, porque isso aí está em desacordo com a nossa fé. Mas o responsável pela comida disse: eu não posso fazer isso, rapaz, porque se você não comer como os outros jovens que estão aqui estudando a linguagem, a lei, a regência dos caldeus para ajudar no governo, vocês vão ficar mais tristes do que os outros, mais abatidos do que os outros, mais magrinhos do que os outros, e aí o rei não vai achar bonito isso da minha parte, esse é o meu trabalho, vai arrumar problema para a minha cabeça. Mas Daniel, pela fé que tinha no agir do Senhor em seu favor, através do seu clamor, ele então fala para o responsável. Primeiro ele diz: experimenta, faz um teste, prova, e depois que você fizer a prova, você vê o resultado, e por ver o resultado, você vai proceder para com a gente desse modo. Daniel está falando: eu tenho certeza do resultado, eu tenho certeza do final, eu tenho convicção do que é que está por acontecer. Ele não titubia, ele não diz: talvez a gente consiga se mostrar a você. E o restante deste texto diz que durante 10 dias fez-se então um experimento, uma experiência dessa alimentação para Daniel, Azarias, Ananias e Misael. E no final de 10 dias, fez então uma revista, colocou os outros jovens, que comia da comida oferecida ao paganismo ali, bebia de tudo que era posto na mesa do rei, e esses que se precaveram dessa contaminação, e comiam apenas legumes e bebiam apenas água. E o texto diz que esses 4 se destacaram, estavam mais robustos, mais bonitos e mais alegres do que os demais. Escute, Daniel fala para o chefe da cozinha: experimenta, e depois você veja. Interessante que esse não é o único local da Bíblia, não é o único texto da Bíblia que eu encontro esse desafio. Não é o único texto da Bíblia que traz esse desafio. Fernando, Daniel desafia o eunuco. O chefe da cozinha ali, ele desafia e diz: experimenta e você vai ver o que é que vai acontecer. Mas quando a gente pega a Bíblia Sagrada e abre no livro dos Salmos, no capítulo 34, ou no número 34, e no versículo 8, nós temos o mesmo desafio dizendo: provai, ou seja, experimenta e vede que o Senhor é bom. Se você é alguém que nunca experimentou levar uma vida crendo no resultado que a oração pode fazer na sua vida, na situação e na circunstância que você esteja vivendo, eu hoje quero lançar sobre você o desafio do salmista e de Daniel. Ei, experimenta e você vai ver o resultado da oração na sua vida, pela sua fé sendo posta em prática. Do estado de tristeza e de abatimento, você vai saltar para uma situação de alegria. Fé colocada em prática é uma característica das pessoas que são alegres. Segunda coisa que nós observamos nas pessoas que são realmente alegres: relacionamento. Relacionamento. Você sabe que não é todo mundo que é próprio para relacionamento, principalmente nessa era digital que nós estamos vivendo. As pessoas se relacionam muito de maneira cibernética, online, conversa, bate altos papos, mas não tem contato presencial, físico, quero dizer, de verdade. Desde o princípio, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra do Senhor diz que Deus disse: não é bom que o homem viva só. Percebeu o fabricante
que o homem não foi feito e não tem condição psicológica e física para viver isolado, separado de um bom relacionamento. Existe uma pessoa chamada Paul Turner. Ele diz uma frase assim: existem algumas coisas que nós não podemos fazer sozinhos, e uma delas é ser cristão. Dentre algumas coisas que a gente não consegue fazer sozinho, uma delas é ser cristão. O Senhor te chama para relacionamentos interpessoais, viver em comunidade. É por isso que o Senhor cria família, igreja, comunidade, para você se relacionar com próximos, iguais, semelhantes a você. Outros seres humanos. Às vezes a gente até consegue se alegrar sozinho, mas é bem mais difícil não ter com quem compartilhar. Ei, deixa eu te falar um negócio. De que vale o dinheiro que você gastou naquela churrasqueira? De que vale aquele investimento todo que você fez? De que vale esse carrão que você tem, se não é para compartilhar? Que graça que tem acender uma churrasqueira para assar meio quilo de carne, nem você consegue comer, dá até um engasgo assim, né? Não tem com quem discutir. Eu gosto mais bem passado. Não, o boi morreu à toa desse jeito. Eu gosto mais é assim. Traz mais uma Coca-Cola. De que vale você lutar, angariar, juntar e não ter com que se alegrar? É preciso se relacionar. E o relacionamento é fundamental para as definições da nossa vida. Se você é uma pessoa que não se relaciona com as pessoas, você nunca conseguirá viver a totalidade de uma vida de alegria. Quer ver um exemplo disso? Mais uma vez. Lembra daquela viúva que recorreu ao profeta Eliseu, dizendo: eu não tenho nada em casa, vão levar meus filhos, eu estou com a dívida aí que meu marido morreu e deixou, e eu vou perder o mais precioso que tem, que são meus filhos. O profeta coça a cabeça ali e diz: mas o que é que eu faço, meu Deus, numa situação dessa? O que é que você tem lá em casa? Nada além do que um restinho de azeite. Restinho de azeite? Tem um restinho de azeite. Tem um restinho de azeite. Então faz o seguinte: vai nos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. E o profeta lhe diz: muitas, não poucas, muitas vasilhas. Traz essas vasilhas vazias, fecha a porta da sua casa, com você e seus filhos dentro da casa, e começa a despejar esse restinho de azeite que tu tens nessas vasilhas vazias. Aquela mulher experimentou um dos maiores milagres que a gente encontra no Antigo Testamento. Porque de um pouquinho de azeite que lhe restava, ela agora começa a virar aquela botija dentro de outras vasilhas vazias que ela pegara emprestado, e o azeite então começa a verter, a derramar, e encher outras vasilhas, tantas quantas ela tinha. Ela pedia aos filhos: traz outra vasilha vazia, e os meninos traziam, e enchia, coloca ali. Traz outra, enchia, coloca ali, até que ela falou: traz mais uma, e os meninos disseram: acabou. O azeite cessou. Mas quando ela olhou, tinha tanta vasilha cheia de azeite, e azeite era também recurso financeiro, tinha uma venda, um mercado fantástico, era sinal de recurso para ela. E a Bíblia diz: ela vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. Ela e os filhos viveu do resto que sobrou da dívida que ela tinha. Agora olha aqui para mim. Se aquela mulher fosse uma mulher de mau relacionamento com os seus vizinhos, qual seria o tamanho de sua bênção? Quantas vasilhas ela conseguiria emprestado? Quantas botijas vazias ela conseguiria que seus vizinhos lhe fornecessem, sem saber para que era? Exemplo disso, nós vemos no tanque de Betesda,
Um homem que estava ali há quase 40 anos quando Jesus chega. E Jesus chega e pergunta para ele, na beira do tanque, onde havia uma conversa de que um anjo descia e agitava a água. O primeiro que caísse naquela água era curado imediatamente. Ele estava ali há quase 40 anos, esperando por esse milagre. E Jesus lhe pergunta: queres ficar são? E ele disse: Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada, me empurre para dentro da água. 38 anos. Um homem que não se relacionava com as pessoas, que não tinha ninguém por ele, não tinha como se alegrar com ele. Ele diz: eu não tenho ninguém que possa pelo menos me jogar lá dentro da água. Você quer viver a alegria? Você precisa ter com quem se relacionar. Você precisa ter com quem dividir suas alegrias, contar as coisas boas que ocorrem na sua vida. Quando abrimos o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que é o capítulo dedicado às coisas perdidas, nós falamos aqui durante outro tempo acerca disso, que conta a história da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho perdido. E quando nós analisamos cada uma das parábolas, nós vemos que a ovelha perdida foi recuperada pelo pastor, a moeda perdida foi recuperada por sua dona, e o filho perdido veio também de volta para a casa de seu pai. E quando cada um desses fatos se concretizaram e aconteceram, algo interessante ocorreu. Veja comigo. O pastor foi em busca da ovelha perdida, a encontrou, e ficou diversamente alegre e satisfeito. Olha o que o texto diz: chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu estou alegre, mas eu quero ter com quem dividir a minha alegria. Vem cá, meus amigos, meu vizinho, vamos fazer um churrasco, não da minha ovelha, de outra ovelha, porque essa aqui não vai virar churrasco, mas eu quero me alegrar por aquilo que aconteceu na minha vida. No versículo 9, João Lucas, quando a mulher encontra a moeda, que ela varrendo a casa, acendeu a candeia, achou a moeda. Quando ela acha a moeda, ela fica doida, e ela sai dizendo, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E quando o pródigo, o desperdiçador, pródigo quer dizer desperdiçador, quando o filho mais novo, que desperdiçou parte da fortuna de seu pai, volta para casa, no versículo 32, o seu irmão mais velho está endurecido lá fora, não quer se alegrar pela sua volta, seu pai vai lá conversar com ele, então o pai fala assim: mas era justo, ao plural, alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Era preciso que eu, como pai, ficasse alegre. Por isso eu mandei matar o boi do confinamento, porque nós todos justamente precisávamos nos alegrar. Pessoas alegres são aquelas que têm fé e aquelas que têm bom relacionamento. Mas em último lugar, pessoas alegres são aquelas que se acham. Alegre é aquele que se acha. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado assim, faz aquela cara e diz: tá se achando? Para aí. Tá se achando? Mas eu vou aplicar para você. Não é aquela pessoa que se acha, não. É a pessoa que se encontra. Porque enquanto você não se encontra em Deus, enquanto você não sabe a sua identidade firmada no Pai, você não consegue ser totalmente alegre, porque você nem sabe direito quem você é.
Você precisa se achar o seu lugar, servir as outras pessoas e saber que todos os membros são importantes na composição do corpo. Por menor que ele possa parecer, ele é fundamental para que o corpo não seja deficiente. Existem muitas pessoas que não conseguem alcançar a alegria porque se acham um erro. Eu sou um erro. Eu sou um erro. Eu quero te dizer que nessa noite, olha para mim. Olha para mim. Você é um projeto bem-sucedido. Diga glória a Deus. Eu vou repetir isso para a sua vida. Você é um projeto bem-sucedido. E vou dizer mais uma vez, você é um projeto bem-sucedido. Você não é obra do acaso, já cantou alguém por aí. Você não é obra do acaso, não. Ei, você não é um erro. Lama cantarabachai. Lemaçu cantalá. Você não é um erro. Sabe por quê? Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Você não é um erro. Quando o Senhor te criou, Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e você é a imagem dEle, a imagem da perfeição. Você não é um erro. Não deixe que as pessoas determinem a sua posição, o valor que você tem, quem você é. Entenda a sua filiação e não aceite nada menos do que o título filho e herdeiro de Deus. Algumas pessoas ouvem durante a sua vida, logo na sua infância, os pais conversando, e ali na infância ainda não conhecem, não entendem direito o que isso quer dizer. Amigos dos pais conversam e dizem: fulano veio por acidente. Meu filho foi um acidente. Minha filha foi um acidente. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Se em algum momento você acha que é um acidente, ou que foi um acidente, isso cai por terra nesse instante em nome de Jesus. Porque você não é um acidente. Você não foi um acidente. Seu filho não é um acidente. Não é. É obra maravilhosíssima do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu não sou um acidente. Você não é um acidente. Teu filho não é um acidente. É o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. E de um modo assombroso e maravilhoso você foi feito. E maravilhosas são as obras do Senhor. E a sua alma, o seu entendimento precisa saber muito bem disso. Se encontre em Deus. Você tem um valor. Deixa eu te dizer. Quanta gente que se acha inútil. Quanta gente que se acha: eu não sirvo para nada. Eu não sei fazer nada. Não me chamam para nada. Não tenho qualificação, preparo, possibilidade para nada. Eu sou inútil. Você não é inútil.
Deus te fez de maneira maravilhosa e assombrosa com um propósito. Ninguém veio ou está aqui por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Você não é inútil, não. Você não está aqui por um acaso. Ele tem um propósito na tua existência. A palavra diz que Ele é o autor, ou seja, aquele que faz e o que consuma, o que termina as coisas. Se Ele deu play na sua existência, havia um propósito nisso. E se você ainda está aqui, é porque ainda há necessidade de desenvolver este propósito. Você não é inútil, sem utilidade, não. Um exemplo para isso, eu quero utilizar com você, é o chamado profeta Jeremias. O que o Senhor disse para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, é o que eu quero que você tome para você aqui nessa noite. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Recebe essa palavra para a sua vida aí, recebe aí para a tua vida esta orientação. Você não é inútil. Não é por um acaso que você está aqui, não. Existe um propósito na sua existência. Eu quero concluir. Porque por vezes o diabo diz assim: Deus se esqueceu de você. Por vezes o diabo diz isso. Deus se esqueceu de mim. Ele não me ouve. Ele não precisa mais de mim. Ele não olha mais na minha direção. O diabo diz isso através das pessoas. Às vezes dentro da sua própria casa, da sua própria família. Eu sou um rejeitado do Senhor. Ei, você não é rejeitado do Senhor. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Você é amado do Pai. Você é a amada dele. E Ele já mostrou e já provou isso para você. Como? A palavra do Senhor diz. 1 de João 4,10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele te ama. Não te deixa. Não te rejeita. Não te abandonou. Não se esqueceu de você. E Ele quer ver seu coração transbordando de alegria. 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 Fé. Relacionamento. E encontro com o Senhor. Muda a sua existência.